Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Agradeço, senador Isalci, é um prazer estar ao seu lado novamente, uma grande honra. E eu acho que o tema que eu escolhi falar, que é o da fiscalização, tem bastante a ver com o tema do PL 108, que nós tratamos há 15 dias. E, opa, começou... Deixa eu voltar aqui. Ele tem bastante a ver, e tem muito a ver com o que o doutor Marcos Pestana acabou de falar. Né? Nós precisamos de uma simplificação. E essa reforma tributária que veio para simplificar, e esse foi o grande discurso, ele não pode agora, eu acho que a gente não pode, com os PLPs, e nós estamos vendo para o contribuinte, na parte da fiscalização e do contencioso, uma complexidade. Em nome, e muitas vezes eu escuto falar, mas o Congresso Nacional escolheu um IVA dual. Sim, é um IVA dual, porque nós estamos numa federação que tem uma cláusula pétrea falando dessa federação, mas é uma federação, nós temos um federalismo cooperativo, que... a emenda constitucional traz os princípios da cooperação e da simplicidade, e esse princípio da cooperação é um princípio da cooperação voltado para a administração e o contribuinte, porque o da cooperação entre as administrações já estava inserido desde a emenda constitucional 42. Então, nessa visão, olhando pela ótica da sociedade civil, ainda que tenhamos um IVA dual, se nós temos o princípio da cooperação e da simplicidade, o que a sociedade quer? Regras claras e transparentes, segurança jurídica, previsibilidade e simplificação. E o artigo 149C, apesar de termos um IVA dual, ele disse que esse IVA dual são tributos idênticos. Se falava em gêmeos siameses, só que agora com os PLPs já são aqueles gêmeos bivitelinos do caso da Globoplay, que é de pais diferentes. Porque não é possível, nós temos o mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, hipótese de incidência e não incidência, sujeitos passivos, ou seja, todas as características. Mas quando se veio o PL 108, o que nós ouvimos, com todo respeito aos GTs, eu tenho inúmeros amigos que estão lá, mas falando, não, mas o Congresso disse que são tributos distintos. Eu, modestamente, discordo. Ele disse que são os mesmos tributos e, por isso mesmo, olhando aqui dentro do juridiquês, né, a regra matriz de incidência, eu vou ter o mesmo fato gerador para o IBS e para a CBS, que é o mesmo critério material, operação de fornecimento de bens e serviços, que vai acontecer no mesmo local, ainda que para o IBS interesse mais saber onde ele acontece no mesmo local para os dois tributos. Ele acontece no mesmo momento para os dois tributos. O que ele tem de diferente? O sujeito ativo, isso não muda nada em termos para o contribuinte, é só para quem ele vai pagar. A base de cálculo é a mesma, no critério quantitativo, o sujeito passivo é o mesmo, e o que difere é a alíquota. E a pergunta que vem é, mas isso faz com que esses tributos sejam distintos? Na própria emenda constitucional, o 156B deu realmente para os estados e municípios, por meio do comitê gestor, uma série de competências, editar regulamento, arrecadar, mas disse que a fiscalização, cobrança vai ficar para os estados, mas também colocou, foi esse Senado que colocou os parágrafos 6º, 7º e 8º, que prevê a possibilidade de integração. E a pergunta que fica para a sociedade civil é, a emenda criou um IVA dual, tributos distintos, mas com o mesmo fato gerador. E, por isso, é preciso prever fiscalizações separadas, e foi isso que o PL 68 trouxe. O artigo 316 diz que vai caber ao comitê gestor editar um regulamento e à Receita Federal, Poder Executivo, outro. Por que nós vamos ter dois regulamentos com normas distintas se eu tenho o mesmo fato gerador, critério material, é no mesmo lugar, é a mesma base de cálculo? Eu preciso ter dois regulamentos? Ou eu posso ter com um anexo, como disse o doutor Marcos, com as alíquotas? Só isso, eu não preciso de mais nada. Né? E para qual motivo para existir dois regulamentos se são os mesmos tributos, com pouquíssimas diferenças? Mas o PLP 68, ele diz que essa fiscalização vai ter competências separadas. Então, hoje,
pessoal lá do GETAP, da minha amiga Zabeta, as empresas vão perguntar por quem eu vou ser fiscalizado? Pelo fiscal federal, pelo municipal ou pelo estadual? Mas o faz-gerador não é o mesmo? Então, ninguém está entendendo como que isso vai fazer. Os artigos 324, 25 a 26, eles trazem uma possibilidade de integração, mas eu não posso me furtar de não trazer aqui algumas questões do 108 que fecham essa história. Porque o PL 108, quando ele traz o comitê gestor e traz as suas competências, ele já fala que é o comitê gestor que vai coordenar como vai ser feita a fiscalização. Então, eu, tentando interpretar, eu entendo que é o comitê gestor que vai gerir essa fiscalização. Mas ele vai poder mandar nas administrações municipais? Como é que vai ficar isso? O comitê gestor, ele vai solicitar que os servidores, solicitar a cessão de servidores de carreira. E diz também que quem vai fazer a fiscalização só serão servidores de carreira das administrações estaduais e federais. E aí, a questão que fica, a fiscalização por parte do IPS, ela será feita pelos auditores que serão cedidos ao comitê gestor? Os auditores serão remunerados pelo comitê gestor ou serão auditores de cada administração? E aí nós vamos ter outro problema, porque o auditor lá da cidade do interior que ganha 3 mil, ele vai pedir equiparação com o auditor do município e do estado de São Paulo que ganha mais. E como é que nós vamos resolver isso? Além do mais, o 108 traz multas diferentes. E a questão que, para mim, fica sem resposta é se eu tenho o mesmo tributo. Qual o fundamento de serem estabelecidas multas diferentes? A resposta, talvez, com todo respeito novamente a quem construiu essa legislação, esteja no artigo 54, que vai falar que o valor das multas vai ficar para o Estado ou para o município de quem fiscalizou. Então, vejam, senhores, eu vou ter multas diferentes para a IBS e para a CBS. Se a fiscalização se deu pelo município do Estado de São Paulo, o valor dessa multa vai ficar para esse município e para esse Estado. Nós vamos ter, como eu já trouxe aqui, ritos diferentes para o lançamento e fiscalização da CBS e do IBS. Quem vai julgar essa fiscalização e esse lançamento que foi feito em São Paulo vai ser a Câmara de Julgamento do Estado de São Paulo, ainda que submetida ao Comitê Gestor de São Paulo, e o valor dessa multa reverte para São Paulo. Será que foi isso que se pretendeu com a reforma tributária? Será que isso vai trazer simplificação? Será que esses julgadores que serão indicados por estados e municípios, que vão ser cedidos e remunerados pelo comitê gestor, vão ter a parcialidade necessária? Eu não vejo nos critérios trazidos no PL 108 critérios que tragam para os julgadores uma excelência técnica necessária para esse papel. Vejo aqui, senador Exalci, meu amigo Manuel Arruda e eu fomos da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, em que sempre se exigiu uma especialidade técnica muito grande, e a gente, sequer na nossa época, éramos remunerados, né, doutor Manuel? E hoje, os julgadores, tendo o bacharelado em Direito ou tendo experiência, as pessoas poderão ser indicadas. Então, e com isso soma-se, como eu trouxe também, um número de tribunal, senhores, que será no mínimo de 400 julgadores para julgar um tributo. Então, me parece que esse sistema, senador Exalci, como o senhor já disse, talvez não se aproveite o PL 108, então nós temos que mudar o 68 para dizer que vai ser um regulamento e a possibilidade da unificação das fiscalizações, porque nessa estrutura dual de fiscalização, lançamento e julgamento, o valor das multas que ficará para o ente fiscalizador vai trazer uma possibilidade de indústria de multas, porque esse lançamento vai ser julgado, como eu digo, pela própria Câmara, um alto número de julgadores, e quando nós temos formas de fiscalização, de lançamento, de processo administrativo diferentes, esses dispositivos hoje, eles estão impossibilitando um caminho para uma unificação da fiscalização, da administração e do lançamento e do processo administrativo num período próximo. Por isso, a proposta, como o senhor pediu e nós estamos trazendo, é que as administrações tributárias, elas deverão unificar a fiscalização e o lançamento, um único regulamento para IBS e CBS, um julgamento de CBS e IBS unificado,
por meio de câmaras de julgamento, não por estados, mas por regiões do país, se iniciar, porque talvez não haja ambiente político para iniciar a unificação do julgamento administrativo, que o processo administrativo seja o mesmo, que as multas sejam a mesma e que o encaminhamento do valor das multas não seja para o ente que fiscalizou, e uma previsão em lei para que os julgadores sejam escolhidos por um comitê independente e que haja requisitos rígidos na lei para a especialidade na área, com uma realização de prova técnica. Eu espero que, com isso, a gente tenha uma efetiva simplificação e um IVA dual para a Receita, para a administração da Receita, mas um tributo único e simples para toda a sociedade. Muito obrigada.